Nessa história eletrizante, portais misteriosos começaram a surgir no meio das cidades, trazendo consigo monstros aterrorizantes. Apenas os caçadores têm o poder de enfrentar essas criaturas sem impedir a destruição. Então, se prepara, porque essa aventura está simplesmente épica. O episódio se inicia em uma ilha, alguns anos atrás, onde um grupo da marinha observava diversas explosões ocorrendo à distância. Eles queriam entrar na batalha, mas logo perceberam que suas armas eram inúteis contra aqueles monstros. Esse trabalho não era para soldados comuns, apenas caçadores eram capazes de enfrentar tais ameaças. Em seguida, a cena corta para um homem correndo desesperadamente dentro de uma floresta, sendo perseguido por uma gigantesca formiga. Enquanto isso, um grupo de caçadores já estava preparado para entrar em combate. Foi nesse momento que uma horda de formigas monstruosas apareceu, e a batalha começou sem piedade. O confronto se tornou caótico. Todos precisavam lutar com tudo o que tinham. Entre os guerreiros havia todo tipo de especialista, espadachins, tanques, magos. Mas mesmo com toda essa diversidade de habilidades, as formigas estavam massacrando os caçadores com facilidade. A situação estava péssima. No meio dessa carnificina, um caçador de baixo escalão sentiu sua vida passar diante dos olhos. Ele sabia que seu nível não era páreo para aqueles inimigos. As formigas estavam devorando todos sem piedade, até que um caçador experiente entrou em cena, acertando uma pancada esmagadora em uma delas. Em seguida, ele abriu um livro e ativou um feitiço de cura, fazendo com que um aliado ferido se regenerasse completamente em questão de segundos. O nível desse novo grupo era claramente absurdo. Outro caçador usou um ataque elétrico poderoso, enquanto um terceiro foi para cima na base da força bruta. Apenas 3 caçadores eram suficientes para conter aqueles monstros sozinhos. Eles não eram caçadores comuns, eram Rank S, os mais poderosos de todos. Agora, com esses veteranos em campo, a batalha parecia resolvida, mas o perigo estava longe de acabar. Do nada, uma formiga ainda maior apareceu. No entanto, os caçadores presumiram que ela não era o chefe final, apenas uma líder de enxame. Mesmo assim, era uma ameaça considerável. O caçador Bingo assumiu a responsabilidade de cuidar dos feridos, enquanto os outros 2 partiram para o combate direto. Um tanque segurou os ataques enquanto o caçador do trovão desferia rajadas de eletricidade. A formiga gigante foi completamente esmagada. Em um golpe brutal, um dos caçadores arrancou a garra da própria criatura e a usou contra ela, perfurando seu corpo como se fosse um projétil destruidor. Tudo parecia sob controle, até que um exército inteiro de formigas gigantes surgiu do nada. Agora, a luta real estava prestes a começar. O caçador de força bruta aumentou seu poder ao extremo, e o caçador elétrico fez o mesmo. A cidade também estava sendo atacada por formigas, mas um grupo de caçadores já estava posicionado para conter a ameaça. Um deles, um usuário de fogo, lançou uma onda de chamas, mas percebeu que as formigas maiores estavam se aproximando. Sem hesitar, ele deu a ordem para iniciar um ataque total. Voltando um pouco no tempo, há 10 anos, misteriosos portais começaram a conectar o mundo a uma dimensão alternativa. Dentro dessas fendas, surgiram monstros que eram completamente imunes às armas humanas. Porém, alguns indivíduos despertaram poderes especiais para lutar contra essas criaturas, os caçadores. Eles foram classificados por níveis, do mais fraco ao Rank S. No entanto, uma regra cruel foi estabelecida. Uma vez que um caçador desperta seu poder, ele nunca mais pode evoluir. Anos depois, a cidade estava em paz, mas em um canto isolado, um grupo de caçadores se reunia para explorar uma nova dungeon. O objetivo deles era derrotar os monstros e coletar os tesouros que eles deixassem para trás. A caça era extremamente lucrativa, pois os itens coletados podiam ser vendidos ao governo por grandes quantias de dinheiro. Foi então que Sung Jinwoo, nosso protagonista, chegou ao local. Todos pareciam conhecê-lo e até perguntaram se ele havia comido antes da expedição. Isso poderia indicar que ele era um grande guerreiro, mas a verdade era o oposto. Sung Jinwoo era o caçador mais fraco do mundo. Mesmo participando de dungeons de baixo nível, ele sempre saía gravemente ferido. Era conhecido por ser o mais fraco da humanidade. Ele sabia disso, mas ainda assim, continuava se arriscando. Uma caçadora se aproximou e expressou preocupação,
pois ele sempre acabava no hospital depois das missões. Na última dungeon, ele foi o único a se machucar gravemente. Ainda assim, ele insistia em continuar. Quando a expedição começou, o líder reuniu o grupo e deu instruções. Assim que o portal foi aberto, todos entraram. Um dos caçadores recomendou que Sung ficasse para trás para evitar se machucar. Para não entrar despreparado, ele comprou uma pequena faca que tinha quase nenhum poder mágico, mas era melhor do que ir de mãos vazias. Ele então entrou no portal. Enquanto isso, em uma reunião do governo, os líderes discutiam sobre a importância dos recursos extraídos das dungeons. As pedras de essência coletadas dos monstros eram valiosas, podendo ser usadas para fabricar armas mágicas. Mas havia um segredo por trás disso. O governo queria essas pedras para desenvolver uma nova fonte de energia, superior à nuclear e totalmente sustentável. Dentro da dungeon, Sung Jinwoo mal havia começado e já estava em apuros. Ele conseguiu pegar sua primeira pedra de essência, mas logo foi atacado por um goblin. Para piorar, sua faca quebrou no meio do combate. O golpe do goblin foi brutal, e ele só sobreviveu porque um aliado interveio. O goblin, um dos monstros mais fracos, quase matou. Uma caçadora curou seus ferimentos, mas ele sabia que sua fraqueza era um grande problema. A missão continuou, e o saque obtido não foi tão grande quanto esperavam. Entretanto, um dos caçadores percebeu uma caverna escondida dentro da dungeon. Poderia ser uma dungeon dupla? Esse tipo de ocorrência era raro, mas existia a chance de conseguir mais tesouros. Porém, entrar sem aprovação da Associação dos Caçadores era arriscado. Se esperassem pela autorização, outro esquadrão viria e pegaria tudo. O grupo decidiu votar. 6 queriam entrar, 6 eram contra. O voto decisivo estava nas mãos de Sung Jinwoo. Ele começou a refletir sobre sua vida. Seu pai desapareceu, sua mãe estava doente e sua irmã ainda estudava. Ele precisava de dinheiro para sustentar sua família. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, 2 ladrões tentaram fugir de moto após roubar uma bolsa, mas foram rapidamente detidos por uma mulher misteriosa. Ela pegou a bolsa de volta com uma facilidade absurda, e os ladrões caíram como se fossem bonecos. Essa mulher era Sha Ai, uma caçadora de rank S, extremamente poderosa. De volta à dungeon, o grupo de Sung caminhou por 40 minutos dentro da caverna. No final, encontraram uma porta gigantesca. Atrás dela, poderia haver um chefão. Sem hesitar, alguém abriu a porta. E agora? O que será que aguarda Sung Jinwoo e os outros? O mistério continua.